A seguir, Hora da Notícia. Mais de 2.000 eleitores devem regularizar o título de eleitor em Passo Fundo. Hoje a gente encerra a série de entrevistas sobre a celebração da Páscoa e o nosso convidado é o arcebispo de Passo Fundo, Dom Rodolfo Weber. Ambulatório veterinário do município atende 2.000 animais gratuitamente. Um aluno do curso de doutorado de História aqui da UPF teve acesso aos arquivos secretos do Vaticano e a gente vai mostrar as curiosidades que ele encontrou por lá. Hoje é sexta-feira, é feriado, 19 de abril, é Hora da Notícia. O INSS apresentou as novas regras para a prova de vida dos aposentados, um procedimento que deve ser realizado todos os anos para garantir o benefício. A resolução que entrou em vigor em março deste ano oferece uma nova possibilidade de atendimento aos aposentados para fazer a prova de vida. Agora, além dos bancos, o procedimento também poderá ser feito nas agências do INSS mediante agendamento pelo site, aplicativo ou pelo telefone 135. É ótimo, é muito bom que a gente tem mais lugar para fazer a prova, né? Mostra que tu é vivo, né? É uma possibilidade a mais para o aposentado. Sim. Uma outra novidade é que os aposentados com dificuldade de locomoção ou acima de 80 anos poderão solicitar a visita de um servidor para fazer a prova de vida. Para isso, um familiar deverá fazer o agendamento e comprovar a necessidade. A resolução estabelece a possibilidade da realização de pesquisa externa, ou seja, um servidor deslocará até a residência da pessoa e fará a prova de vida no local. Mas é importante salientar que, para ocorrer isso, um familiar deverá agendar e comparecer ao agendamento solicitando tal procedimento. Para atendimentos agendados, o horário de funcionamento da agência é da 13h às 5h. Para todos os serviços, das 7 da manhã à 1 da tarde. A prova de vida é obrigatória e deve ser realizada todos os anos para que o aposentado não perca o benefício. Uma das mais conhecidas interpretações da Páscoa é a da tradição cristã, responsável inclusive pelo feriado desta Sexta-feira Santa. Para encerrar a série que apresentamos durante esta semana, aproveitando a celebração da Páscoa, hoje estamos recebendo aqui no Hora da Notícia o arcebispo de Passo Fundo, Dom Rodolfo Weber. Seja muito bem-vindo ao UPF TV. E a gente começa lhe perguntando de que forma o cristianismo interpreta, de uma maneira geral, a celebração da Páscoa. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema. Lembrar que a Páscoa cristã ela tem um significado bem objetivo, do qual desdobra tudo o que vem a seguir. Objetivamente falamos da morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? Então, Páscoa é a ressurreição de Cristo. Então, esse é o dado objetivo, fato histórico, que dá início ao que vem depois. E como também a vida espiritual, a religião tem um lado subjetivo, aí vem as interpretações, as vivências de cada pessoa. Porém, objetivamente, Páscoa é a ressurreição de Cristo. Este é o fato sobre o qual se constrói todo o edifício cristão. Porque essa foi a primeira notícia espalhada pelos seguidores de Jesus, né? Então eles faziam um resumo, uma síntese, mas essencialmente se centravam na paixão, morte e ressurreição. Então quando lemos os evangelhos, praticamente 1/3 descreve poucos dias da vida de Cristo, porque ali está o foco, o centro do cristianismo. Qual a principal reflexão que os cristãos podem fazer no dia da Sexta-feira Santa? Sexta-feira Santa lembra a morte, o processo de condenação de Cristo, a tortura e a sua execução. Então, Sexta-feira Santa lembra um justo, um inocente, como o livro dos Atos dos Apóstolos escreve, Jesus que passou pelo mundo só fazendo bem, é maltratado, é torturado, é debochado
e, portanto, é morto, como era morto um escravo, como era a morte pior que havia, era alguém ser morto na cruz. Então, um fato tão chocante, humanamente, exige uma atitude de reflexão, de introspecção, de solidariedade com a dor. O senhor acredita que houve uma certa flexibilização com relação a práticas antigas? A cultura que se tinha na Sexta-feira Santa, 40 anos, 30 anos atrás, era maior do que os hábitos que os cristãos ainda mantêm no dia de hoje? É sempre importante distinguir aquilo que é o rito oficial das tradições, os costumes que foram se agregando. As práticas penitenciais, rituais da Semana Santa, se olhamos os 2000 anos do cristianismo, elas sempre tiveram mutações. No começo da igreja, outros séculos, então sempre teve variações. O que sempre foi central, e isso que é o mais importante, é que fique claro esse momento da instituição da Eucaristia, do sacerdócio, da paixão, morte na cruz e a ressurreição. Isso é o núcleo. O modo como isso é vivido, vivenciado, isso muda conforme o contexto. Então, ao mesmo tempo que, às vezes, as tradições elas inserem elementos estranhos que dificultam o essencial, então, outras, às vezes, até minimizam a importância do fato. Então, não é isso que preocupa. Me preocupa mais é conseguir apresentar o núcleo. Por isso, não podemos ter os mesmos costumes hoje, como nos outros elementos não temos na dimensão religiosa. Só para a gente concluir, aonde entram a questão, por exemplo, do consumo do chocolate nessa época do ano, como o cristianismo entende a questão que envolve o coelho, os ovos de Páscoa? Por isso, repito novamente, quando se tem claro o centro, Páscoa é a ressurreição de Cristo, e exatamente depois se desdobraram uma série de outros costumes, hábitos que foram se criando. Em que sentido está o ovo de Páscoa, né? Se do sepulcro vazio, fechado, dali brota a vida. Por isso o ovo, desde o começo, tem essa imagem. Está fechadinho, daqui a pouco salta uma vida. Então, certamente, essa questão do ovo nasce na história assim, daquele sepulcro vazio, fechado, daqui a pouco a vida aparece. Então, olhando esses ovos de Páscoa nessa perspectiva, sem perder o essencial, eu não vejo maiores problemas, às vezes até fortalecem a mensagem principal. Perfeito. Olha, muito obrigada pelas informações, uma boa Páscoa para o senhor, um bom feriado também. Agradeço a oportunidade, Deus abençoe a todos e tenham todos uma santa e abençoada Páscoa. Obrigada mais uma vez. A votação do parecer da reforma da Previdência na próxima semana é o teu assunto de hoje, Zulmara Colucci. Olha, Thaís, sem consenso e articulação do governo, a reforma da Previdência não teve avanços na semana que está encerrando. Houve 2 tentativas para votar o parecer do relator na Comissão de Constituição e Justiça, mas sem sucesso. O chamado Centrão, formado pelo PP, PR, PRB, DEM e Solidariedade, e liderados pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, negociam a retirada de 5 pontos polêmicos do projeto da reforma. Sem esta negociação, a votação não vai andar. O grupo quer a retirada do fim da multa do FGTS, paga a quem já é aposentado no caso de demissão, e o ponto em que o governo quer retirar da Constituição as regras da Previdência. A CCJ volta a se reunir na terça-feira da próxima semana e até lá a Páscoa será literalmente um momento de passagem para governo e líderes políticos, não para reflexões espirituais, mas para negociação e articulação. O objetivo é votar e aprovar o parecer na comissão. A tarefa não será nada fácil. Obrigada, Zulmara. Bom feriado. Mais de 2,5 milhões de eleitores estão em situação irregular com a Justiça Eleitoral, de acordo com um levantamento do Tribunal Superior Eleitoral. Em Passo Fundo, são 2.300 títulos que podem ser cancelados. Os eleitores que não votaram e não justificaram ausência nas últimas eleições têm até o dia 6 de maio para regularizar a situação. Se você tem alguma pendência, é só ir até o cartório eleitoral.
No próximo bloco, o estudante de doutorado em História aqui da UPF entra nos arquivos secretos do Vaticano em Roma. E a gente vai contar como isso aconteceu depois do intervalo. Nós já voltamos. O prazo para a declaração do imposto de renda se encerra em 12 dias, mas até agora menos da metade dos contribuintes esperados para o ano acertaram as contas com a Receita Federal. O prazo é até 30 de abril e a declaração deve ser feita pelo site da Receita Federal. O endereço aparece aí na tela. Nesse endereço você pode baixar o programa da declaração do imposto de renda. E o sol segue predominando aqui na região e não tem previsão de chuva. Veja então como fica a temperatura no final de semana de Páscoa. A nebulosidade aumenta no sábado pela manhã e há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima 16 e máxima 25 graus. O domingo será chuvoso, com mínima de 10 e máxima 17 graus. O ambulatório veterinário da Prefeitura de Passo Fundo mudou de endereço. A estrutura atende animais de estimação de graça. A repórter Gisele Borba tem os detalhes dessas informações. Nós estamos na Rua Silva Jardim, na Vila Anes, número da casa 373. Esta é a fachada de onde, a partir de agora, vai funcionar o ambulatório veterinário municipal. Animais domésticos podem ser atendidos aqui de graça e nós vamos conhecer a estrutura. Por enquanto, ainda não tem placa na fachada, mas já está sendo providenciada. Eu vou conversar agora com a Maria de Lourdes Secorum, que é coordenadora do Programa de Bem-Estar Animal aqui da Prefeitura de Passo Fundo. Qualquer pessoa pode trazer o animal de estimação para ser atendido aqui? Sim, o programa, o ambulatório atende todo e qualquer cidadão que vier até aqui. Chega por ordem de chegada, né? O atendimento clínico é oferecido gratuitamente para qualquer membro da população. E que tipo de atendimento é feito aqui? Tem exames também? Não, exames não. Quando o veterinário detecta alguma necessidade, ele encaminha, né, o paciente, o proprietário, para uma outra clínica, que é mais a parte clínica mesmo, a avaliação, a primeira avaliação, o primeiro socorro do animal. E os animais são atendidos por médicos veterinários e também por alunos do curso de veterinária da UPF. Isso. A gente tem hoje a professora Heloísa, né, que vem com seus residentes da R2 na sexta-feira. Aí é um outro tipo de atendimento que ela e os alunos fazem, né, as residentes. E o professor Carlos Eduardo também, que faz nas quartas, quando a gente não faz o programa de atendimento nos bairros, também vem para cá. Você recebe os animais aqui, nesse espaço? Sim, aqui nesse espaço a gente faz as avaliações clínicas dos pacientes e determina quais as enfermidades que eles estão apresentando, de acordo com a história que o proprietário nos apresenta. De 70% a 80% dos animais saem daqui com o tratamento para se recuperar sem grandes problemas. Claro que em casos onde são necessárias internações, cirurgias ou pelo menos algum exame para detectar aonde é a lesão, no caso de um raio-x, por exemplo, a gente tem que encaminhar. A gente consegue medicar com algumas coisas que a gente tem aqui e outras a gente encaminha para a pessoa comprar na agropecuária ou na farmácia e fazer o tratamento em casa. Certo, muito obrigada. A gente vê aqui que tem o balcão com os medicamentos, enfim, são materiais de primeiros socorros, né, que vocês acabam utilizando no dia a dia. E não é só esse ambulatório não, né, tem um outro. São duas estruturas, assim como esta, para fazer o atendimento aos animais de estimação das pessoas aqui de Passo Fundo. Além disso, Maria de Lourdes, tem um programa, né, de castração, de orientação às pessoas. Como funciona isso? Isso. O programa é o bicho. Nós agora estamos atendendo as comunidades do loteamento Umbu e do bairro Manuel Corralo. A gente faz um agendamento prévio, né, pelas pessoas de baixa renda, que tem o CAD único, agendamos, voltamos numa outra data, é feita a avaliação e encaminha para a clínica. São clínicas conveniadas com a prefeitura, né, que são
aptas a realizar a cirurgia. As pessoas que queiram vir até aqui, elas precisam ligar para agendar ou elas podem vir direto? Não, elas podem vir direto. Aqui chega por ordem de chegada, não tem agendamento. Então, até às 4h30, estando aqui, todo mundo é atendido. Muito obrigada pelas informações. Só reforçando o endereço, então, Rua Silva Jardim, 373, Vila Anes. Atendimento gratuito de segunda a sexta-feira no horário de atendimento da Prefeitura. Voltamos ao estúdio. Já está disponível o resultado do pedido de isenção da taxa do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Para consultar o resultado, é só entrar na página do participante, informar o CPF e a senha que foi criada. Bom, quem não teve o pedido aceito pode entrar com recurso entre os dias 22 e 26 desse mês. As inscrições para a prova com ou sem a isenção devem ser feitas a partir de 6 de maio no site que aparece aí na sua tela. As provas do Enem acontecem nos dias 3 e 10 de novembro. Os arquivos secretos do Vaticano são cercados de mistérios e despertam a curiosidade de muita gente. E foi justamente esse o tema de uma palestra que abriu o projeto Arquivos em Foco. Esse projeto é promovido pelo Arquivo Histórico Regional de Passo Fundo em parceria com o Instituto Histórico de Passo Fundo. Ter acesso a documentos do Vaticano parece algo quase impossível. Cercados de mistérios, estiveram mantidos em total segredo até 1881, quando o Papa Leão XIII permitiu que uma pequena parte fosse aberta a pesquisas. Correspondências papais, manuscritos da Inquisição, carta de excomunhão de Martinho Lutero. O que antes era mantido em total segredo, aos poucos vai sendo liberado pela Igreja. E um aluno de doutorado do curso de História da UPF foi até o Vaticano e teve acesso a documentos referentes à pesquisa que ele faz. Primeiramente, a gente envia o projeto de pesquisa, uma carta da própria instituição, né, do programa de pós-graduação da UPF, solicitando, recebendo a carta de aceite do Vaticano. Aí se faz a prenotazione, né, que é a reserva da data. Você precisa apontar qual é o dia e o horário específico da sua pesquisa com bastante antecedência, né, alguns meses de antecedência. Ao chegar no Vaticano, né, então logo na portaria, apresenta-se com essa documentação e aí é retido o passaporte, a sua mochila, o seu celular. Você entra realmente sem nada, despido apenas com o projeto na sua cabeça, né? Aí é conduzido ao prefeito da congregação do Arquivo Vaticano, que faz uma entrevista. Nessa entrevista ele pergunta aquilo que a gente preencheu no formulário online, que é sobre a pesquisa, a instituição, o objetivo e os usos. Ele alerta dos usos das informações especificamente. Anderson pesquisa a trajetória do bispo Dom Carlos Costa, excomungado pela Igreja Católica em 1944 por manifestar publicamente opiniões comunistas e de esquerda. Os documentos que eu tive acesso são cartas trocadas entre bispos, entre o próprio Dom Carlos Costa e os núncios apostólicos, que são uma espécie de embaixadores. Lá eles têm um dossiê do próprio bispo, com recortes de jornal, de revista. O que estava saindo na imprensa significa que o próprio Vaticano estava selecionando, já estava, de certa forma, vigiando este membro da sua hierarquia. Isso antes de ele ser excomungado? Depois também, porque depois da excomunhão ele fundou uma outra igreja nos moldes do catolicismo, chamada Igreja Católica Apostólica Brasileira. Uma igreja nacional com os mesmos ritos, muito parecida com a católica, porém não seguindo as diretrizes do Vaticano. Então o dossiê continuou, porque eles estavam de olho até onde iria a nova igreja nacional do Dom Carlos Costa no Brasil. O passo a passo de como fazer a pesquisa no Arquivo Secreto do Vaticano. E curiosidades como os 85 quilômetros de prateleiras com documentos da Igreja Católica e o rigoroso controle para ter acesso aos documentos se tornaram uma palestra apresentada por Anderson.
O evento abriu o projeto Arquivos em Foco, promovido pelo Arquivo Histórico Regional, em parceria com o Instituto Histórico de Passo Fundo. Esse ano o Arquivo Histórico Regional completa 35 anos e o Instituto Histórico de Passo Fundo 65 anos. Entre as atividades que a gente vai promover em parceria está esse Arquivos em Foco, cuja intencionalidade maior, é divulgar acervos e também pensar nos acessos que são possibilitados aos pesquisadores, aos interessados da comunidade, para conhecer a história e a memória das cidades, de instituições e tudo mais. Essas foram as informações de hoje. As nossas principais notícias estão no programa A Semana. É hoje às 11 da noite e amanhã e domingo às 7 da noite. O Hora da Notícia volta na segunda. Um ótimo fim de semana, feliz Páscoa e até segunda.